Bom, sejam bem-vindos à Rio Info, na 18ª edição, junto com o programa Ciência em Movimento. Estamos falando sobre o marco legal de ciência, tecnologia e inovação para as cidades, algo extremamente importante hoje em dia, e a questão da formação dos gestores. Estamos aqui com a nossa mesa montada com o Celso Pancera, que possui graduação em Letras, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi presidente da FATEC, deputado federal, ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação e a secretária executiva da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento e diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. Estamos também com o Hudson Mendonça, que é bacharel em Ciências Econômicas pela UFRJ, doutor em Administração, Estratégia e Inovação pelo IAG da PUC-Rio, coordenador e pesquisador do Labrintos, da COP da UFRJ e servidor concursado da FINEP. Cláudio Gimenez, que é graduado em licenciatura em Matemática pela Universidade de Nova Iguaçu e mestre em Gestão Estratégica e Negócios pela Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente é diretor de inovação do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. E Adalberto Maciel, que é bacharel em Direito pela Federal de Pernambuco, mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, mestre também com foco em Propriedade Intelectual e Inovação pela Universidade de Colômbia, em Nova York, Estados Unidos, procurador federal da Advocacia Geral da União e teve uma participação relevante na regulamentação da Lei de Inovação no Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Estamos aí com duas partes do programa. Essa primeira parte a gente vai falar sobre a importância do marco de ciência e tecnologia, em particular para a cidade, e a segunda parte do programa na questão da qualificação dos gestores para se apropriarem desse novo marco legal. Bom, vamos falar então um pouco o que é o marco de ciência, tecnologia e inovação. Estamos aí com o Celso Pancera, que foi ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação e um dos responsáveis pela promulgação desse marco. Celso. Boa tarde, Márcio. Prazer estar de novo participando da Rio Info, né? Que é uma tradição já nossa, né? Todos os anos aí participar. O TV Ciência em Movimento, que é outra tradição nossa. É isso mesmo. Participar é um prazer. O Hudson Mendonça, prazer. O Adalberto, o Gimenez. O marco ele é uma lei nova, uma lei que não pegou ainda, né? Vamos dizer assim, porque não pegou porque as pessoas não conhecem. E também eu acho que não pegou porque muitos gestores que têm acesso têm medo de praticar a lei em função do excesso de burocracia e de cobrança e conservadorismo dos órgãos de controle, né? O que é lamentável, porque a lei ela demorou para ser construída pela sociedade científica, pelo setor empresarial de inovação. O parlamento demorou 4, 5 anos para ser construído, foi aprovado em 2015, no primeiro semestre na Câmara. Em fins de 2015, a gente aprovou ele no Senado. Na época, eu estava no Ministério, eu conduzia a negociação no Ministério, lá junto ao Senado, né? E depois toda a negociação para que houvesse a sanção da presidente Dilma. Obviamente, teve alguns vetos, infelizmente, e que, com um descuido do Senado, a gente não derrubou os vetos, né? Mas, enfim, aí depois demorou 2 anos para regulamentar, isso é um tempo normal, até construir uma regulamentação, uma lei complexa e nova desse tipo. Não tem como ser um tempo menor, mas aí o Adalberto vai abordar isso melhor, né? Mas, enfim, a lei, ela foi, então, o decreto foi publicado em março de 2018, se não me engano. E depois da eleição, 2019 um ano muito ruim, 2020 pandemia, né? E a lei está aí, com um potencial enorme para trazer benefícios para a ciência brasileira, para a inovação, para a tecnologia, mas ela não conseguiu ainda se provar para isso. Agora, em Maricá, nós estamos fazendo um esforço lá, né, contando com o apoio de alguns amigos que entendem da lei e também fazendo curso e tudo mais, para ensinar as pessoas, né, a compreender a lei e perder o medo e trabalhar de uma forma amigável com a lei, né, vamos dizer assim, né, perder um pouquinho o medo e o tabu da lei. Por quê? Eu tenho uma teoria, eu tenho falado muito, Márcio, e tenho tentado assim, eu tive o presidente Rodrigo Maia da Câmara diversas vezes, tive
com o presidente da Alerj, o André Siciliano, diversas vezes, estive com o Rodrigo Maia também, uma vez conversando e com a assessoria dele. Eu acho que o parlamento brasileiro devia gastar uma energia num programa extenso de popularização dessa lei e de educação em torno dessa lei. Junto com o Bruno Portela e outras pessoas que trabalham na área, que entendem da lei, nós montamos até um programinha para dar cursos, né? Porque você tem o poder de compra do Estado, né? O poder de compra público brasileiro é enorme. Ontem a gente estava olhando, nos últimos 10 anos, os municípios brasileiros compraram 1 trilhão e 500 bilhões de reais. É muito dinheiro sendo gasto pelos municípios brasileiros. 3,2% do PIB anual brasileiro é dinheiro gasto com compras dos municípios. E os municípios não têm tradição de investir em ciência, tecnologia e inovação. E essa seria uma forma de mudar essa lógica e passar a não só comprar, como produzir inovação, produzir sistemas, produtos, né, nas próprias cidades e deixar aquilo ali como um legado e um sistema produtivo, empresas, startups, assim, enfim, criado nas cidades. Então, vamos dizer, é meio que um mantra que eu tenho falado nos últimos 2 anos sobre isso. Uhum. E agora a gente tem a oportunidade, se está nos ajudando lá em Maricá, da gente tentar fazer isso. Não está fácil. Acho que o Gimenez depois vai falar sobre isso. A gente está tentando fechar a nossa primeira encomenda tecnológica. Não é tarefa fácil, né? Mas para tentar quebrar o paradigma, né? E ver se a gente transforma essa lei naquilo que ela tem o potencial, que é de alavancar a inovação brasileira. Hoje de manhã a CNI, eu estou falando hoje de manhã porque nós estamos gravando o programa, né? Na sexta-feira, dia 4 de setembro, então a gente está acostumado a fazer live, né? A CNI apresentou o Global Index Innovation, né? Em que o Brasil deu uma pequena mexida para cima, mas muito mal situado no índice global de inovação. E eu acho que, como a gente tem produção de ciência básica, como tem muita inventividade, muita criatividade e demanda reprimida, nós, de fato, poderíamos mudar muito essa história através da lei 13.243/2016 e seu decreto, que é a regulamento. Eu vou deixar para os demais falarem, que eu já falei bastante. Adalberto, você foi um dos responsáveis aí por estar pela questão por fazer o decreto, né? Trabalhou no decreto da lei, conforme o ex-ministro Celso Pancera comentou. Como é que foi o desafio de fazer isso? Já que mexeu com outras leis, né? Mexeu com a Constituição, mexeu com 8666, com a dos servidores públicos, em particular dos professores universitários. Como é que foi a montagem desse decreto e qual hoje a importância desse decreto para dar assim, uma estabilidade para o uso da lei? Boa tarde, obrigado, Márcio, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui na Rio Info, versão 18, né? Primeira vez estar aqui, espero outras oportunidades também estar participando. Queria cumprimentar primeiramente o ministro Pancera e os demais participantes aqui do nosso bate-papo. Como muito bem introduziu o ministro Pancera, esse marco regulatório ele é muito inovador e ainda não tivemos as pessoas ainda têm dificuldade de assimilar. Então, chegando ao ponto principal da regulamentação, eu tive o prazer de participar da primeira parte, conduzida, sobretudo, pelo âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, com o ex-consultor jurídico na época, o Bruno Portela. Fizemos um grupo de estudo, um grupo de trabalho, na verdade, amplo, em que se ouvia de fazer coleta de N reuniões para ouvir interessados tanto da área científica, da área acadêmica, interessados da indústria, várias indústrias, e até ouvir a questão de entidades relacionadas a servidores também, porque, se vocês perceberem, esse novo marco da regulação, da ciência, tecnologia e inovação, ele fala, tem essa expressão, houve uma mudança legislativa muito impactante. Estamos falando que impactou mais de 8 leis. Além de que, é muito importante ressaltar que houve uma mudança, como o ministro Pancera
comentou, da emenda constitucional. Foi uma emenda constitucional que trouxe a possibilidade de fazer todas essas alterações. É a emenda constitucional 85 de 2015, que trouxe uma coisa pela perspectiva das cidades que eu acho que foi fundamental, que é justamente a questão da competência. Ou seja, a questão da ciência, tecnologia e inovação passou a ser competência concorrente entre estados, União, estados e municípios. Não só a competência administrativa de promover política pública, mas também, e sobretudo, a competência legislativa. Ou seja, cada estado e cada município, no fim do dia, pode ter sua própria lei de inovação. Isso é muito relevante. Voltando para o ponto da regulamentação, este foi um desafio muito amplo dentro do governo federal. E eu chamo a atenção, demorou 2 anos, porque envolveu muitos agentes. E eu digo em especial 2 elementos que eu destacaria que consumiu muito tempo. A parte de instrumento de parceria, que é o acordo de parceria, que é um instrumento muito importante, e a outra parte é a encomenda tecnológica, que foi objeto de extenso disciplinamento nesse decreto. Agora, eu chamo a atenção que esse decreto, o 9283 de 2018, ele somente se aplica à União. Ele pode inspirar os demais entes, como eu falei, estados e municípios, mas não obriga, não regula a atuação do estado e municípios. Isso é muito importante. Eu queria, assim, encerrar essa participação, deixar a contribuição dos demais. Muito obrigado. Esse aspecto foi muito interessante, o decreto, porque tem muita gente se baseando nas cidades com o decreto, né? E é verdade, cada cidade tem que fazer o seu decreto em função da sua própria lei. Eu vou passar para o Hudson, porque eu quero deixar o Gimenez para o final, para ele falar exatamente como ele está usando esse marco na cidade, fazendo encomenda tecnológica. Assim, é o ponto focal aí de tudo, né? Então, Hudson, como é que essa questão da economia, né? O que você representa em termos de aspectos econômicos, uma lei como essa? Então, fantástica pergunta, obrigado pessoal da Rio, obrigado pelo convite, prazer aqui estar compartilhando um pouco com vocês. Eu acho que eu começo, né, dizendo qual a importância disso, mostrando que o país hoje, né, a maior economia do mundo, tem sua economia amplamente baseada em desenvolvimentos oriundos de encomendas tecnológicas, por exemplo, como o Adalberto colocou, né? O que a gente está falando agora, por exemplo, do ponto de vista de encomendas tecnológicas, ele foi inspirado no Buy American Act de 1933. Inspira toda a visão que a política americana tem sobre o uso do poder de compra do Estado para alavancar a inovação e o espírito empreendedor, né? Então, assim, isso é tão relevante quanto, eu falo brincando, né, de maneira obviamente irônica, né, coisas pouco importantes como mandar o homem para a Lua, né, o projeto Manhattan, que decidiu a própria internet, que está usando agora, todos foram oriundos de projetos de encomendas tecnológicas, né? Do Departamento de Defesa, né, da DARPA, que é a agência espacial que provê, né, esses instrumentos, né? No caso, né, da internet, ela começou o protocolo TCP/IP como uma maneira de você resolver um problema de uma rede de computadores que não caísse em caso de guerra nuclear, né? No caso da corrida espacial americana, a mesma coisa, né? Foi um projeto em valores atualizados, sempre uma encomenda tecnológica muito complexa, obviamente, mas que de orçamento de 166 bilhões de dólares. Então, esses valores mostram a importância técnica, né? Ou seja, quanto isso muda a vida das pessoas, né? Um instrumento como esse, mas não é só rocket science que vive, né, o mundo das encomendas tecnológicas. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo muito interessante, recente, desse ano, né, que uma cidade chamada Helsingborg, na Suécia, que usou as encomendas tecnológicas para desenvolver alimentos mais nutritivos para pessoas idosas, para pessoas, né, na infância, mais naturais, com tecnologias que não estavam disponíveis no mercado. Então, você está falando de uma cidade de 100 mil pessoas em 2020 e do desenvolvimento do homem para a Lua na década de 60. Então, assim, é um instrumento muito flexível. Eu acho que esse ponto que foi levantado, né, pelo ex-ministro Celso Pancera, sobre a visão, né, sobre o impacto econômico, ele tem uma vantagem enorme, principalmente no momento que a gente vive aí, de certas restrições, né, fiscais e tal, e de crise. Por quê? Porque você pode usar esse instrumento com orçamento já existente.
E mais, né, fazer com que o orçamento já existente gere muito mais impacto socioeconômico e ambiental para as suas regiões. Então, você está falando de, por exemplo, desenvolver mecanismos que podem fazer, por exemplo, projetos de encomenda tecnológica desenvolvido pelo STF para fazer com que os processos sejam mais céleres. Então, ele vai gastar esse recurso, que já é um recurso disponível para melhorias de TI, para desenvolver um sistema que vai fazer com que a justiça se torne mais barata para a população e para outras pessoas. Então, eu acho que é muito importante entender, né? Eu estou falando especificamente aqui das encomendas, né? Acho que a gente descambou um pouco para esse lado, que é um lado né, que não nos é muito caro, mas isso mostra assim, o potencial de flexibilidade que a gente tem, né, de aplicações disso no setor público. E também concordando mais uma vez, existe uma questão de a lei não ter pego, né, esse ponto específico, mas também a lei como um todo, por uma questão de mindset. É engraçado que a gente está falando de inovação, né, e inovação exige um pouco essa quebra de paradigma, né, esse rompimento com o que está estabelecido, né, o processo schumpeteriano de destruição criativa, né, a gente precisa destruir todo o mindset, né, pautado em mera conformidade, né, que é o modelo de regulação do Estado brasileiro atual, para avançar para um modelo onde há um foco maior no resultado, né? A gente precisa desmistificar essa falsa dicotomia entre controle, né, controle excessivo, né, e resultado. Assim, você tem maneiras muito mais inteligentes de fazer controle. Né? Se você pensar em algoritmos, né, vou dar esse último caso aqui, né, também para não ocupar muito tempo, mas se você pensar, por exemplo, na maneira de otimização que os algoritmos hoje que dominam praticamente todas as startups que a gente vive, né, desde o Uber, né, que acha o melhor carro para o melhor motorista, o Netflix que acha o melhor filme para você, né, o Airbnb que acha o melhor lugar para você ficar, esses algoritmos eles são baseados numa lógica em que a interseção das pessoas recomenda o que é melhor. Né? E eu acho que tem muito espaço para o setor público pensar nisso, né? Em vez de uma cadeia comando e controle gerencial, né, que é o que está fazendo várias das grandes empresas, por exemplo, né, não conseguindo entender como é que startups pequenininhas, com pouco recurso e pouca gente, conseguem fazer tão mais de grandes estabelecidos, que é o que chama da lógica da curadoria, né, onde as próprias partes se interagem, se fiscalizam, se controlam e garantem o melhor resultado possível. Né? Então, assim, eu acho que queria encerrar esse bloco aí. Né? Acho que falei demais, muito tema, mas é um assunto muito interessante aí, com pessoas muito interessantes para a gente bater esse papo. Agora a gente chegou no Gimenez, né, que o Celso, como ministro, aprovou lá o marco de ciência e tecnologia, o Adalberto ajudou na regulamentação, o Hudson está falando como é que esse processo todo pode ser mais inovativo, tanto para o setor público quanto para as empresas, e agora o Gimenez vai dizer como é que ele está fazendo isso aí na vida real, lá em Maricá, no Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação. Né, Gimenez? Vamos lá. Qual a tua experiência em relação ao uso de encomenda tecnológica no município de Maricá? Boa tarde a todos. Mais uma vez participando aí do Rio Info. Obrigado, Márcio, pelo convite. Ministro Celso Pancera, Hudson, Adalberto. Você colocou de forma muito precisa, Márcio. Ou seja, falar depois do ministro, do Adalberto e do Hudson é meio complicado, mas vamos tentar colaborar com o que estamos vivendo. Tá? O Instituto em Maricá, o município de Maricá ganha enormemente, sai na frente dos demais com a criação do Instituto. Tá? O projeto da Lei de Inovação em junho do ano passado, está em junho de 2019, mas que para os outros municípios talvez não se tenha dado a força, o apoio necessário à lei, tá, quanto aconteceu no município de Maricá. Tá? O convite para o ex-ministro Celso Pancera para diretor-presidente do Instituto, tá? Diria, fundamenta, ratifica, dá credibilidade, tá, ao Instituto, dá credibilidade ao município e às suas ações. Como foi colocado, as dificuldades de entendimento, seja do judiciário, do legislativo, tá? ainda é um ponto, diria, de muita dificuldade.
tá? Que gera ainda muitos complicadores. Porém, uma das missões e aí do nosso presidente do Instituto, o ministro Celso Pancera, tá? É mudarmos esse sentimento, mudarmos esse cenário, criarmos um ecossistema em que as compras públicas, as ETECs, elas sejam viabilizadas dentro do município, entendidas, o que é mais importante, que consigamos levar ao município um ambiente de inovação. Você tem colaborado muito com isso lá também, Márcio. Esse ambiente de inovação, ele é fundamental, tá? Não só para o cidadão de Maricá, tá? Mas que para o legislativo, para o executivo, para o judiciário, para que todas as instâncias consigam entender efetivamente o que é a lei, quais são os benefícios que a lei traz, tá? Principalmente para o município. O município hoje tem o privilégio, a natureza privilegiou Maricá, tá? Com os recursos naturais, através do petróleo, tem sido beneficiado com os recursos do município e nos cabe, outra missão importante, tá? Do Instituto, criar estruturas, criar mecanismos para que o município adquira autonomia com relação ao petróleo, com relação à dependência dos recursos provenientes do petróleo. Aí essa é uma das nossas principais funções. Começamos o nosso primeiro projeto de encomenda, tá? Estamos caminhando aí sempre com suporte, sempre com os criadores da lei, com quem estabeleceu lá, desenvolveu o projeto de lei, que é o nosso ministro Celso Pancera, tá? Com Adalberto, com a regulamentação da lei, tá? E com o Hudson, com a sua experiência, com o Bruno. Então, a gente tem desenvolvido o projeto com esse acompanhamento. A gente está caminhando um projeto na área de saúde. Tá? É interesse do Instituto estabelecer no município um cluster na área de saúde e essa encomenda, tá? Eu acho que trará, tá? uma nova dimensão, tá? Para o município, para o Instituto, para a área de saúde do povo de Maricá. Tá? Então, você utilizar bem os recursos, tá? Utilizar de forma consciente o risco, tá? Que é uma das principais características das ETECs, que ele seja controlado, se tenha a perspectiva de geração de valor, de criação de produto, de criação de valor, tá? Para as questões municipais e que aí Maricá não tenha a chamada dependência direta aí com relação aos recursos do petróleo. Então, com relação à lei, ela nos traz esse conjunto de benefícios e aí nos cabe criar um ambiente pacífico, um ambiente harmonioso para que ela possa ser aplicada com tranquilidade. Bom, então, eu queria voltar com o ministro Celso Pancera, que é o diretor-presidente do ICETIM. Ele sai de uma questão geral lá da federação e estamos aplicando uma lei em uma cidade. Como é que é essa experiência, Celso? Maricá fez alguns deveres de casa. Tem uma lei de inovação. Nós agora estamos preparando a modernizar, atualizar, ampliar o aspecto dela. E a gente também tem conversado com o prefeito e tem andado a possibilidade de uma agência de fomento ligada ao Banco Mumbuca, a agência Mumbuca, né, com recursos do Fundo Soberano separados para um Fundo de Ciência e Tecnologia para financiar essa questão. O objetivo mesmo, que o desafio que o prefeito nos deu é substituir o bônus do petróleo por bônus tecnológico. É uma tarefa de longo prazo, mas a gente tem que começar a fazer. Não é fácil, mas assim é a nossa primeira experiência agora. A gente está tocando, além do curso, né? Nós estamos fazendo a primeira encomenda e já temos mais 3 pedidos de encomenda, né? Então as secretarias estão começando a demandar a gente em cima de necessidades deles, né? Então acho que a gente começa a criar um ambiente nesse sentido. Mas, obviamente, nós começamos esse ano, né? Fácil, veio a pandemia, isso paralisou um pouquinho, nós já queremos ter andado um pouquinho mais. Nós estamos estruturando o que a gente chama de Estratégia Municipal de Ciência e Tecnologia, que é um conjunto de ideias para o prefeito e a cidade, depois da eleição, fazerem, através da consulta pública, definir quais são as estratégias.
e dentro disso uma atualização da lei para a gente implementar melhor essa legislação, né? Uma tentativa, vamos ver se dá certo. Eu queria só, Márcio, falar rapidinho, além dessa questão da encomenda tecnológica, o Adalberto tocou rapidamente, o Hudson também, tem algumas questões importantes aí, né, que mudam a relação. Por exemplo, professor universitário, por exemplo, ele pode dedicar 8 horas em média por semana, 52 semanas por ano, 316 horas por ano, se não me engano, essa é a conta, para projetos, mesmo que sejam financiados ou compartilhados com a iniciativa privada. Mais do que isso, a universidade pode ser beneficiária do resultado desse projeto, do resultado da inovação, daquilo que se resultar dessa pesquisa desse projeto. E, inclusive, sendo sócia minoritária do projeto e de empresas que vierem a ser vinculadas a partir daí. Uma outra coisa muito importante, isso não prejudica a progressão de carreira dos professores, mesmo aqueles com dedicação exclusiva. Isso é importante, porque 90% da pesquisa básica no Brasil é feita mais dentro de ambiente universitário, universidades públicas, né? E, obviamente, o professor, né, ele tem essa preocupação com a carreira dele, e é correto isso, né? Então, tem que dar essa cobertura para ele. E a outra coisa é a questão de importação de equipamentos e produtos para pesquisa também, né, que cria algumas facilidades. Então, só para dizer que o espectro que a lei atinge é bastante amplo. Hudson, a gente está chegando no final do programa, eu queria, dessa primeira parte, aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, para você tentar otimizar, depois, na segunda parte, eu vou focar no Adalberto um pouco mais para essa questão da cultura da inovação. Mas, rapidamente, é possível uma cidade inovar? Com certeza, né? A gente deu o exemplo agora dessa cidadezinha, né, na Suécia, mas existem cidades que são super de vanguarda, né? Vamos falar de Maricá, em particular, né? Como é que você está vendo essa situação? Exatamente. Não, inclusive, né, usando o exemplo de Maricá, né, a prima rica, né, vamos supor, de Maricá, que seria Dubai, né, uma cidade que tinha economia muito baseada em petróleo e conseguiu fazer, né, tinha 10, 15 anos atrás, tinha 85% da sua receita baseada na indústria de petróleo, hoje é menos de 30%. Né? Eu acho que nesse formato, né, de criar um ecossistema, né, onde você engaja universidades, empresas, governo, investidores, startups, você tem um espaço enorme. Maricá tem uma geografia privilegiada, né, tem a fonte do petróleo que pode ajudar a financiar essa transição de bônus tecnológicos. Eu acho que é uma visão muito madura, né, que a gente vê da prefeitura de Maricá olhando, né, para o futuro, olhando para o longo prazo. Né, assim, não é uma coisa tão comum. O Brasil tem uma cultura muito curto-prazista, né, de ter resultados imediatos, ter essa visão de longo prazo, inclusive, né, com o Fundo Soberano, né, com a criação do ICETIM, né, com o próprio modo de atuação da Codemac, a gente tem tido esse contato, as próprias secretarias, uma coisa bastante robusta, né, numa direção bastante alinhada. Né? Eu acho que a grande questão para fazer essa transformação, né, ou seja, você criar esse ecossistema pujante, de fato definir, né, as 2 ou 3 vocações, né, as melhores apostas, as must-win battles, né, ou seja, batalhas que a gente precisa vencer para poder criar. Mas eu acho que todos os ingredientes necessários estão aí, né? São né, a institucionalidade está sendo criada, né, a capacitação que a gente vai falar nessa segunda parte, né, a vontade, a questão geográfica, né, o Rio de Janeiro, poucas pessoas falam muito de São Paulo, de outros polos aí, mas o Rio de Janeiro é o estado que tem maior riqueza por metro quadrado, né? A gente costuma usar PIB per capita, mas por tamanho, né, ou seja, densidade de riqueza, né, o Rio de Janeiro é o estado com maior densidade, o segundo maior PIB, com uma área muito menor do que estados que são concorrentes em termos de PIB, como São Paulo e Minas Gerais. Então, acho que assim, a gente tem todos os ingredientes necessários para fazer. Eu queria agradecer, então, ao Miri Celso Pancera, diretor-presidente do ICETIM, ao Adalberto Maciel, da AGU, ao Hudson Mendonça, da FINEP, ao Cláudio Gimenez, diretor de inovação. Está encerrando a primeira parte do programa, a gente volta na segunda parte do programa, com o programa Ciência e Movimento e a Rio Info 2020. Nos vemos daqui a pouco. Até já!